Fala, meus pequenos gafanhotos, aqui é o professor Rodolfo Hiroshi de História e falaremos hoje sobre Esparta. Esse é o símbolo de Esparta, é a letra grega lambda. Então discutiremos hoje uma das civilizações mais guerreiras já vistas na história, os espartanos. This is Esparta! Bem, quem nunca viu essa cena do filme 300, fica aí já de cara a recomendação. Logicamente eles vão se inspirar numa HQ do Frank Miller, mas é fantástica a forma como é retratada, tanto no 300 quanto no 300 Ascensão do Império, que é o segundo filme, a continuação, beleza? Então discutiremos hoje sobre Esparta. Então é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que saber sobre Esparta, logicamente, é a localização, tá? Só lembrando que a gente está fazendo uma série de videoaulas sobre a Grécia Antiga. Então essa já é a terceira videoaula, tá? Falando sobre Grécia, e a gente tem acompanhado aqui a evolução histórica. Então a gente está tratando aqui de uma forma cronológica a história da Grécia, ok? Então eu preciso já inicialmente falar para vocês que Esparta foi uma polis que se formou na península do Peloponeso, certo? Numa região chamada de Lacedemônia ou Lacônia. Inclusive é daí que vem o L da letra grega lambda, que é o que os espartanos vão utilizar como símbolo, inclusive cravado nos escudos durante as batalhas que eles travaram ao longo da antiguidade. Ok? Então Esparta, localizada na região do Peloponeso. É uma região relativamente isolada por montanhas. Na verdade, já ficou claro desde o primeiro vídeo que a Grécia tinha uma predominância de território montanhoso, e Esparta ela vai ter principalmente como atividade econômica a agricultura, certo? E aí, como as cidades-estado gregas eram isoladas entre si, Esparta ela vai utilizar muito isso para estabelecer suas relações políticas e culturais, ok? Então Esparta é essa localização aí na região da Lacônia, na península do Peloponeso. Então vamos lá, o que a gente precisa entender sobre Esparta? Esparta, eles vão ser, os espartanos, herdeiros, descendentes dos dórios, que é um daqueles povos indo-europeus que invadiu essa região da Grécia, tá? Os dórios se diziam descendentes de Héracles. Héracles, ele é o Hércules dos gregos. Na verdade, a origem de Hércules é Héracles, ou seja, já alguém notadamente extremamente poderoso, tá? Muito forte. Então eles se diziam herdeiros de Héracles, certo? E a principal característica de Esparta, sem dúvida nenhuma, vai ser o militarismo. Esparta foi uma polis extremamente militarista, ok? Então a gente vai ter inicialmente um domínio dos espartanos sobre os seus vizinhos que moravam na região da Messênia, também na península do Peloponeso, descendentes dos aqueus, que também é um dos povos indo-europeus iniciais, tá? Então eles vão subjugar esses povos e vão torná-los tanto servos, e eles vão ser extremamente explorados como mão de obra para os espartanos, tá? E eles também vão explorar esses messênios, esses aqueus da Messênia, através da coleta de impostos, obrigando eles, inclusive, em momentos de guerra, a servir também no exército espartano, certo? Quando a gente for discutir daqui a pouco sociedade espartana, isso vai ficar mais claro quem são essas classes sociais em Esparta. Mas a princípio você já entende, os espartanos, eles praticamente vão exercer um domínio sobre os seus, sobre os próprios gregos, sobre um grupo grego, que eram os aqueus, da região da Messênia. Tá? Logicamente, na história onde a dominação é a resistência, então esses aqueus vão passar décadas resistindo contra a dominação espartana. Foi uma resistência de décadas extremamente violenta, tá? E a partir daí a gente tem um estabelecimento da política, da cultura, da lógica pela qual Esparta vai se tornar. Ela vai se tornar essa polis extremamente militarista, onde todos os cidadãos espartanos, aí você vai já saber quem eles são, vão ter
uma principal função, que é a de serem excelentes guerreiros, cuja função é principalmente a vigilância militar, que é exatamente não permitir que esses povos dominados se revoltem, se rebelem, certo? Ou saiam do domínio da forma como os espartanos dominaram esses outros grupos gregos, ok? Então é exatamente esse o motivo pela qual a Esparta vai ter um treinamento militar extremamente forte. A gente vai já discutir educação espartana também, tá? E isso tudo se baseia, segundo a tradição espartana, nas chamadas leis de Licurgo. Então essa ideia militarista, ela tem uma herança dentro da própria tradição espartana, atribuída a um espartano chamado Licurgo, que até hoje não se sabe se ele realmente existiu, certo? Mas que deixou toda essa ideia, essa tradição voltada para a guerra que os espartanos tiveram lá na antiguidade. Ok? Então, primeira característica importante de Esparta, eles vão ter um desprezo por atividades intelectuais. Então, diferente dos atenienses, os espartanos eles são militaristas e os atenienses são mais voltados para as atividades intelectuais, como filosofia, ciência, escrita, leitura, poesia, instrumentos musicais, tá? Não que os espartanos não tivessem, vocês vão ver daqui a pouco que eles tinham isso, mas de forma muito básica, porque a atividade mais importante para um espartano era a guerra, ok? Outra característica importante dos espartanos é o que até hoje se chama de laconismo. O laconismo era a capacidade deles falarem com o mínimo de palavras possível, ou seja, eles só falavam o essencial. Então, diferente dos atenienses que filosofavam, que discutiam, que tinham uma grande retórica, os espartanos eles apenas falavam o fundamental, o necessário, ok? Isso se chama laconismo. Inclusive até hoje a gente usa esse termo por causa dos espartanos, tá? Lacônica é aquela pessoa que só fala o essencial, e o oposto disso é alguém prolixo, é alguém que, para falar algo simples, demora muito, ou então conversa muito sem conseguir realmente dizer de forma básica o que ele quer falar. Tá? Então são dois termos que até hoje estão relacionados, de certa forma, à formação espartana. Outra característica importante vai ser o apego às tradições. Então eu pelo menos nunca vi nenhuma relação de um espartano que tenha fugido de suas obrigações ou que tenha feito algo diferente daquilo que é o esperado, certo? E os espartanos também vão ser extremamente xenofóbicos. Xenofobia é a aversão contra o estrangeiro. Então, os espartanos são xenofóbicos porque eles não querem que cheguem influências ou ideologias vindas de outros locais, certo? Até porque isso poderia ser uma ameaça à forma de vida, ao tradicionalismo espartano. Ok? Essas são as principais características de Esparta, e aí a gente precisa agora só mostrar aqui no mapa para vocês, ó, se vocês olharem, está aqui novamente a região da Lacedemônia ou Lacônia, Esparta, na península do Peloponeso, tá? Para quem não entendeu, a península é um braço do continente ligado ao mar. Nesse caso, a ligação é apenas essa região aqui, ó, tá? Próxima à Plateia, próxima aqui, essa região da Ática, que já é a região de Atenas, certo? Isso aqui é uma península, e aqui é a Grécia continental, e aqui é a Grécia insular, que são as ilhas. Ok? Só lembrando um pouco da questão geográfica. Então, se você observar, aqui ao lado dos espartanos está a região da Messênia, que é essa região onde os espartanos vão exercer domínio. Então, só para você ter ideia, a polis de Esparta, ela foi a que teve a maior extensão territorial dentre as polis gregas, exatamente por causa desse domínio que ele vai exercer sobre esses vizinhos. Ok? E é o seguinte, a gente entra agora numa discussão sobre a política espartana. Então, a política espartana, diferente daquela evolução política que ocorreu em Atenas, tornando-a berço da democracia, em Esparta a gente vai ter uma oligarquia. O que é oligarquia? Oligarquia é governo de poucos, tá? Ou de poucas pessoas, ou de poucas famílias. Nesse caso, era um governo de poucas famílias.
E aí você que está estudando História do Brasil, ou vai estudar mais lá na frente, se lembra que nós tivemos um período oligárquico muito forte aqui no Brasil, que é exatamente no período chamado de República Oligárquica ou República do Café com Leite, que é ali no começo da República Brasileira, tá? Quando a oligarquia cafeeira, ou seja, os grandes cafeicultores, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, vão exercer o domínio sobre a política nacional brasileira, tá? Mas vocês vão ver isso em outro momento, certo? Como é que funcionava a política de Esparta? Ficou claro para vocês? Era uma política feita por poucos, era uma política de poucos, era onde poucos exerciam domínio, tá? Então ela era feita da seguinte maneira: existia na política espartana uma diarquia, eles tinham 2 reis. Esses reis, eles exerciam principalmente função de atividades religiosas e líderes dos exércitos, comandante dos exércitos. Então essa era a principal função desses 2 reis, ok? Mas haviam 3 instituições que são as instituições políticas mais importantes de Esparta. São as instituições onde os cidadãos espartanos tomavam as decisões relacionadas à polis, ok? Se lembre que todas as decisões tomadas aí eram baseadas nas leis de Licurgo. Então ela não podia trair aquela ideia do militarismo, da honra, da defesa da polis, tá? E aí é o seguinte, quais são essas 3 instituições? Primeiro, tem a Apela ou Apelar, tá? Era uma assembleia composta por todos os cidadãos a partir dos 30 anos de idade. Então, quando um espartano fazia 30 anos de idade, ele já poderia participar das decisões na assembleia. Outro órgão extremamente importante era um conselho de anciãos são os mais velhos, né? Chamado Gerúsia. Então, nesse conselho, que era composto por 30 pessoas, eram 28 anciãos das famílias mais importantes, tá? E os 2 reis, compondo aí 30 pessoas. Então, eles eram quem criavam as leis, que eram aprovadas pela Ápela, eles eram quem tomavam várias decisões importantes referentes à polis espartana. E o poder executivo, quem executava as decisões tomadas pelos outros órgãos, eram os éforos, tá? Esse eforato, essa instituição, ela era composta por 5 magistrados que eram escolhidos em eleição na Gerúsia, certo? E eles é quem de fato detinham o poder. Na verdade, quem de fato tinha o poder político em Esparta era a Gerúsia e os éforos. Eles eram os mais importantes nas decisões políticas. Tranquilo? Ou seja, a gente tem uma política de uma polis onde 35 pessoas, 30 da Gerúsia e 5 dos éforos, eram quem tomava as principais decisões. Certo? Entende agora por que isso é uma oligarquia? Ok? É um governo exercido por poucos. Então eram esses das famílias mais importantes quem, de fato, detinham o poder na política de Esparta. Tranquilo, galera? Então vamos lá, a gente já falou de características gerais, falamos da localização, falamos da política e agora a gente vai discutir um pouco sobre a sociedade espartana. É extremamente interessante aí o estudo da sociedade espartana, porque eles eram extremamente beligerantes, ou seja, voltados para a guerra, militaristas, tá? Já ficou claro para vocês? Então é uma sociedade extremamente hierarquizada, ou seja, ela tem grandes hierarquias que não podem ser rompidas. Vão haver grupos sociais que mandam, tem outros grupos que, apesar de serem a maioria, não têm direitos políticos e são submetidos pelo medo desses outros grupos. Você vai entender esse acalmo. E é uma sociedade extremamente disciplinada também, certo? A disciplina é uma exigência da educação espartana. Então, qual é o objetivo de ter uma sociedade extremamente rigorosa como essa, que era a sociedade espartana? É manter a ordem social, é manter os espartanos na liderança e manter os outros submetidos a eles, ok? É uma sociedade imóvel, então quem é servo não pode mudar de posição, quem é perieco, quem é ilota, aí você já vai entender quem são essa galera aí agora, certo? Então, já falando sobre isso, quem são esses grupos sociais de Esparta? São basicamente 3. A gente vai ter os espartanos ou esparciatas, certo? E abaixo deles, os periecos, e abaixo dos periecos, os ilotas. Então vamos entender melhor quem eram esses grupos.
Então vamos lá. Os esparciatas ou esparcíatas, tá? Também chamados de espartanos e também chamados de homoioi, certo? Eles são a classe dominante de Esparta. Então já aprenda uma coisa sobre Esparta, tá? Espartano não é o gentílico de quem nasce em Esparta. Espartano, ele é o termo utilizado para se referir a uma classe social, a classe social dominante, certo? Que são os espartanos. Eles são os descendentes diretos dos dórios, portanto, descendentes diretos de Héracles, certo? E é o seguinte, um espartano, ele não podia exercer atividades privadas. Ele não podia ser camponês, ele não podia ser comerciante, ele não podia ser nada que tivesse interesse particular. Então o espartano, ele vai ter uma única função, se tornar um guerreiro excepcional e matar ou morrer pela polis, manter a estrutura social espartana. Esse é o principal objetivo de um espartano, certo? Então, quem detém as terras são esses espartanos, tá? Que vão ser trabalhadas pelas outras classes sociais. Quem vai ter a mão de obra são as outras classes sociais. Porque o espartano, a vida dele vai ser treinar para a guerra. Não à toa eles eram os melhores guerreiros da antiguidade, certo? Então a vida de um espartano é se dedicar exclusivamente à polis, se dedicar exclusivamente à Esparta. Beleza? Então a gente vai ter um outro grupo social que são os periecos. Os periecos são ou estrangeiros no caso aqueles aqueus da Messênia, aquela região lá vizinha dominada, tá? Ou eles vão ser homens livres que moram nessas regiões aí próximas ou influenciadas ou dominadas por Esparta, mas que não têm direito político nenhum, eles não têm nenhum poder de participação política, eles não podem participar da Ápela, da Jerúsia, dos Éforos, eles não podem se tornar reis, eles não têm nenhuma participação política. Além disso, eles têm que pagar impostos, certo? E eles também, em casos de guerra, podem ser convocados para lutar no exército e, logicamente, eles vão servir em grupos, em batalhões separados dos espartanos. Porque os espartanos eles vão ter toda uma disciplina e uma estratégia de luta, certo? Voltada para as falanges, e eles não permitiam, nesse caso, esses periecos estarem junto deles nos momentos de guerra. E um outro grupo, né, que é o grupo que é a base dessa sociedade, por ser o grupo mais numeroso, são os ilotas. Os ilotas, eles são servos, ou seja, eles são grupos que foram submetidos pela guerra, então eles são também aqueles descendentes dos aqueus, né, na região da Messênia. Qual é a principal função de um ilota? É trabalhar, eles são a mão de obra. Os periecos podiam até ser responsáveis por determinados setores, mas eles não tinham direitos políticos e eles podiam, por exemplo, ser os líderes dos ilotas. Os ilotas, na verdade, eles são a mão de obra camponesa, eles são a grande mão de obra das obras públicas, eles são submetidos pelo medo e pelo terror pelos espartanos, certo? Se um espartano tem a vida toda voltada para lutar, treinar para a guerra, alguém tem que trabalhar para sustentar essa sociedade. Quem é que trabalhava e sustentava a sociedade? Principalmente os ilotas, mas também os periecos, tá? Os ilotas, eles tinham o direito de ficar com o excedente da produção. Então, isso faz entender que o que ocorria entre eles era uma extrema exploração econômica, porque eles basicamente trabalhavam na terra para sustentar toda a sociedade. Eles tinham o direito de negociar o excedente que sobrasse, mas no geral eles não têm nenhuma participação política, eles não podem sair dessa região, eles são completamente submetidos pelo medo dos espartanos, que são excelentes guerreiros, então fica muito difícil para os ilotas reagirem contra os espartanos. Ok? Então essa é a sociedade espartana, espartanos, periecos e ilotas. E aí eu já, chegando no final dessa videoaula, vou falar agora sobre a educação espartana, tá? É algo que provoca muito interesse, porque a educação espartana, o agogê, era extremamente rígida, certo? Então, para começar, a característica inicial da educação espartana é compreender que em toda a Grécia Antiga
era relativamente comum a prática de infanticídio, de matar crianças que nascessem com algum tipo de deformidade. Mas em Esparta, quem vai tomar essa decisão é o Estado, certo? Eram principalmente os éforos. Então o eforato acompanhava o nascimento das crianças e eles decidiam se aquelas crianças poderiam se tornar crianças jovens, futuros, aptos a serem guerreiros com excelência, como deve ser, ou não. No caso deles considerarem que ele não seria apto a ser um grande guerreiro, por apresentar alguma deformidade física, ou por ser muito pequeno, ou por alguma característica que coubesse a eles decidir, ela seria eliminada. Essa criança seria morta ou jogada de algum local ou de alguma forma morta, certo? Então, essa é a primeira característica da educação espartana, a prática do infanticídio. Porque o que se exige desses espartanos, se lembre que são espartanos, não são os periecos nem os ilotas não, tá? E aí, o que se exige dele, o que vai se exigir dele é uma extrema disciplina, tá? Na verdade, vai se exigir uma obediência restrita às leis de Licurgo, a essa lógica da educação militarista de ser uma polis extremamente guerreira. E, obviamente, eles vão exigir uma educação física muito resistente, muito bem preparada, para eles serem guerreiros com excelência. Ok? Quais são as características da educação espartana gerais? É uma educação militarista, obviamente. Eles vão exigir a obediência restrita e o que se aprende de cultura, no sentido de leitura, escritura, práticas culturais em geral, é o básico, certo? Se lembre que os espartanos, eles são lacônicos, então eles falavam apenas o extremamente necessário, nada mais do que isso, tá? Então vamos lá, como é que funcionava a educação de um espartano? Ele nascia, se ele fosse aprovado, ele viveria, tá? E aí ele ficaria com a família até 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, ele era entregue ao Estado. Então aí ele entraria para centros militares, espécies de acampamentos militares, onde eles viveriam e seriam treinados a partir dos 7 anos de idade. Ok? Algumas características interessantes. Primeiro, eles iam receber uma alimentação insuficiente, certo? Inclusive, vocês vão entender que, por isso, eles eram praticamente incentivados a roubar comida. Tá? Não que isso fosse uma coisa muito incomum. Mas, se por acaso eles fossem apanhados durante esses roubos de comida, eles eram extremamente punidos com castigos físicos, certo? Outra característica importante é que eles recebiam uma única roupa para passar um ano todo num local em que o verão pode chegar a quase 40 graus e no inverno pode fazer até menos 5 graus centígrados. Então qual é o objetivo dele? Receber uma única roupa, uma túnica, que é aquela vestimenta grega, e ficar o ano todo com essa mesma roupa. O objetivo é prepará-lo para as diversas circunstâncias climáticas. Ele é preparado para lutar num deserto, ele é preparado para lutar no inverno, numa neve, numa nevasca, certo? Estando nu ou estando vestido. Essa é a lógica de um treinamento. Torná-lo extremamente resistente. Então ele vai ter treinamento de combate, ele vai ter treinamento militar, certo? Essas crianças e adolescentes espartanos eram submetidos a castigos físicos extremamente violentos, exatamente por essa questão da resistência. Eles eram submetidos a humilhações públicas, exatamente para serem preparados para as diversas situações, com o único objetivo de criar resistência, disciplina e obediência restrita, certo? Essa era a lógica desse treinamento extremamente rigoroso. Outra curiosidade da educação espartana é que quando eles faziam 18 anos, eles participavam de um evento, talvez pelo estudo, até pode ser considerado como um órgão permanente. É a cripteia ou a criptia.
que era isso? Eles simplesmente, seja por rito de passagem, para dizer que agora eles são realmente guerreiros espartanos, ou seja, como uma forma de aterrorizar os ilotas, eles, com apenas uma faca, tá, tinham a permissão para sair eliminando os ilotas que eles encontrassem no meio da rua. Em alguns casos, se percebe que eles observavam os ilotas trabalhando na agricultura e eles tentavam observar quais deles eram os mais fortes ou quais deles tinham características de liderança. Então, o objetivo era eliminar estes também, até como uma forma de mostrar para os ilotas que eles estão sendo observados em todos os momentos. Você lembra que os ilotas eram submetidos pelo terror. Olha, uma forma de submeter alguém ao terror. É saber que em qualquer momento ele poderia ser morto ou eliminado. Então, se ele desenvolvesse capacidade de liderança ou demonstrasse isso, ele poderia ser eliminado na mesma noite. Tá? Estima-se que eles dormiam de dia, os espartanos, e à noite eles saíam nessa caçada. Eu vi alguns artigos que eles iam individualmente, mas eu vi outros que eram grupos de até 10 espartanos que saíam para essas caçadas de ilotas, certo? Além disso, também era uma forma de provar as habilidades que eles estavam aprendendo de serem guerreiros extremamente letais, de serem os melhores guerreiros da antiguidade. Tranquilo? Crité, então, era um rito de passagem, era uma forma de submeter os ilotas ao terror. O objetivo era tornar os espartanos isso aí que você está vendo na sua tela. Tá? Esse é o personagem do jogo God of War, certo? Que alguns com certeza devem estar entendendo a referência, ele é um espartano, e eu coloquei só para lembrá-los que a gente vai ter aí na cultura pop uma série de referências, não só a Esparta, mas também a Grécia Antiga. Beleza? Então vamos lá. Agora eu preciso só finalizar aqui para vocês, falando sobre a mulher em Esparta, certo? Diferente de Atenas, a mulher em Esparta, ela tinha uma valorização social maior. Por quê? Exatamente porque a função de uma espartana é gerar guerreiros. Então elas são mães de guerreiros e esposas de guerreiros. Essa é a função de uma mulher espartana, certo? Mas logicamente, assim como em todo o mundo grego, as mulheres espartanas não tinham direitos políticos, não tinham cidadania. Apesar de que em Esparta elas tinham maior grau de liberdade. Elas poderiam ser proprietárias de negócios comerciais, tá? E por elas terem um relativo tempo maior para si, porque ficavam muito tempo longe do marido e longe dos filhos, porque você entendeu aí, o menino com 7 anos ia para treinamento militar, tá? O marido, ele vai ficar nesse treinamento militar, na verdade, essa criança vai de 7 anos até os 30 anos de idade, entre 18 a 21, ele ia morar em acampamentos militares junto com a sua falange, junto com o seu grupo militar, certo? Como é uma sociedade militarista, se entende que eles estavam em constante estado de guerra, porque a vida desses caras era guerrear. Então eles ficavam lá até os 30 anos. Era com 30 anos que um espartano se casava. Inclusive o casamento espartano é por si só uma curiosidade à parte, porque é o seguinte, quem decidia o casamento eram os pais, tá? Então o casamento ele ocorria, a cerimônia era a seguinte, era raspado o cabelo da mulher, tá? Ela ficava com a cabeça raspada, ela vestia uma túnica masculina, ela se vestia de homem, e o marido, né, até então noivo, que estava lá no acampamento militar junto com a sua falange, junto com o seu grupo de guerra, ia até a casa da mulher, a tomava sexualmente, pela força, e geralmente os relatos são de que era uma relação violenta. Então, após isso, o casamento estava consumado. E ele retornava para o seu grupo de falange. Ou seja, a mulher ela via muito pouco o marido. Na verdade, eles praticamente se veem para ter relações. Essa era a lei de Licurgo, porque o estado de guerra é constante. Certo? Então, pela mulher ter esse relativo tempo mais livre,
as mulheres espartanas tinham um treinamento militar, tinham um certo treinamento militar, mas estima-se que elas tinham atividades físicas, até porque as próprias esculturas das mulheres espartanas demonstram uma certa musculatura. Então elas eram, na verdade, bem padrão da beleza grega, daquelas esculturas que a gente vê, das pinturas, tá? Então as mulheres espartanas demonstravam isso. Inclusive na própria mitologia, você vai ver que as mulheres espartanas têm uma relação de que elas eram mulheres esbeltas, eram mulheres bonitas, como por exemplo a própria Helena de Troia, que foi quem provocou na mitologia a Guerra de Troia. Aquela guerra toda lá aconteceu, na verdade, por causa do amor de um homem por uma mulher, que já era casada e era linda, era a mulher mais linda que existia até então. E se lembre que antes dela ser Helena de Troia, ela era Helena de Esparta. Na verdade, a origem de Helena é Esparta, tá? Enfim, então as mulheres, elas tinham um certo treinamento militar, tinham atividades físicas, certo? As mulheres estima-se que eram altas, porque elas tinham uma alimentação melhor, já que os meninos com 7 anos já não comiam mais em casa, eles comiam nesse acampamento, ou tinham que matar ou morrer por comida, como ficou claro. E estima-se que elas tinham também uso de poucas roupas, não usavam maquiagens nem joias, porque estava descrito na lei de Licurgo, era proibido. Então estima-se que as mulheres espartanas, além de toda essa beleza física, também eram conhecidas por ter uma beleza natural, já que elas não usavam maquiagens nem utilizavam joias, certo? Outra curiosidade é que elas poderiam se casar com mais de um marido. Desde que os maridos concordassem, as mulheres podiam ter várias relações, né, ter um casamento poliândrico, ok? E há referências de que as mulheres espartanas, além disso tudo, também tinham um senso de humor. Então, diferente daquelas mulheres atenienses, que eram extremamente submetidas, que ficavam em apenas uma parte da casa, né, as mulheres de Esparta, elas vão ter mais liberdade. Elas tinham até, em alguns casos, participação em decisões políticas. Elas são conhecidas como mulheres que mandavam nos maridos, certo? Então é até curioso porque, como os espartanos têm essa pose de serem homens guerreiros, e se tem aquela ideia de que nesses homens bravos ninguém manda, no caso de Esparta se tinha essa ideia de que as mulheres mandavam nos maridos, tá? Inclusive é atribuído a mulher do lendário rei Leônidas, que liderou os 300 de Esparta na Batalha de Termópilas, numa das batalhas mais importantes que se tem do mundo grego, até por causa da influência, do impacto que essa guerra provocou, como herança, né, como história, até porque os espartanos perderam essa batalha, que faz parte das guerras médicas, das guerras entre os gregos e os persas, que veremos nas próximas videoaulas, tá? Se atribui à mulher do rei Leônidas a seguinte conversa, tá? Um ateniense perguntou para ela por que as mulheres espartanas mandavam nos homens. E a resposta dela teria sido: porque somos as únicas que podem gerar homens. Ou seja, só quem realmente é homem na Grécia são os espartanos. Isso foi o que ela quis dizer. Ok, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço. Até a próxima videoaula. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos sobre a Grécia Antiga. Um grande abraço. Se prepara aí com força para as provas. Se prepara com muito estudo para o Enem e para os vestibulares, beleza? Grande abraço, valeu! Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Valeu!